A Justiça Eleitoral acabou de considerar o governador Ronaldo Caiado de Goiás inelegível por 8 anos. Acabou de fazer isso. Chegou a notícia. Ele tem indicado agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. Qual é a consequência dessa decisão? Eu não vou dar dados aqui específicos sobre a decisão, etc, porque isso não importa, isso você vai ver em qualquer canal. O que nós vamos fazer aqui é uma análise um pouco mais adiantada sobre esse fato. Caso você não se lembre, o Caiado é aquele cara... Os mais velhos vão se lembrar. Caiado existe na vida pública brasileira desde 1843. Ele foi candidato contra o Lula lá atrás e levou já chapuletadas do Lula lá em 89. Quando você crescer no percentual, eu faço. Quando você chegar... Então vamos lá, vamos para a pergunta? Quando ele chegar a 1,5%, eu faço. Então, a sua pergunta... Desde então, o Caiado pertence, claro, à direita, mas ele não era necessariamente um cara de extrema direita. Mas o Caiado seguiu um caminho na política brasileira que quase todo cara de direita seguiu. Ou seja, bandeou para a extrema-direita a partir do momento em que alguns ícones da direita tradicional foram caindo. E para não ficar de fora, eles resolveram flertar com o nazifascismo do Bolsonaro. O Caiado criticou já o Bolsonaro em algumas situações, especialmente na questão das vacinas, mas aparentemente ele esqueceu de tudo isso, de toda a tragédia que foi a pandemia, e depois ele apoiou o Bolsonaro, aí depois ele desapoiou, aí eles brigavam, eles se amavam de novo, e aquela bagunça. A Justiça Eleitoral considera que o Caiado está inelegível porque o Caiado apoiou o candidato lá eleito ao prefeito da capital de Goiás, e o que aconteceu? Para fazer esse apoio, o Caiado ele se utilizou de bens públicos, palácio do governo, verba pública, comida paga pelo governo, e etc. Ou seja, ele se utilizou de uma instituição pública para fazer campanha para uma pessoa específica, o que é vedado. Então tá isso na decisão da juíza. Até aí, tudo bem. Agora, vamos ser realistas. Alguém acha de verdade que essa decisão vá sobreviver? Note, o Ministério Público de Goiás pedindo a inelegibilidade do Caiado eu já achei sensacional. Por quê? Porque vamos combinar, né? Ministério Público, Justiça Brasileira, a gente sabe que são coisas patrimonialistas, que né, TRE, TSE, Justiça Eleitoral de forma geral, normalmente persegue esquerda. Estou dizendo que só faça isso. Mas de uma forma geral, passa batido coisas que a direita faz. Sabemos disso. Não é necessário tecer maior nos comentários. E a Justiça, a mesma coisa. Mas onde que está o X da questão? Então, parabéns ao Ministério Público Eleitoral do Estado de Goiás. Em algum momento, essa decisão da juíza irá cair lá no TSE. Em algum momento. Só que o que acontece? E aí que está o X da questão. Lá no TSE, há pouco tempo atrás, o Bolsonaro foi considerado inelegível por 8 anos porque também se utilizou de bens públicos para fazer campanha, também se utilizou de bens públicos para desestabilizar o governo, desestabilizar a instituição, né? Promover golpe, dizer que a urna não funciona, etc. O dado concreto é que se utilizou do bem público, o que não poderia fazer. Você consegue entender que essas decisões elas se abraçam e são contraditórias ao mesmo tempo pelo seguinte: quando ela se abraça essas decisões, a do que considera o Caiado inelegível e que considera o Bolsonaro inelegível, elas se abraçam no momento em que ambas consideram que não é possível usar as instituições do governo, órgãos públicos, erário e etc., prédios públicos, para fazer campanha para ninguém e nem para qualquer outra coisa que não seja o próprio ato para o qual aquilo foi feito, ou seja, governar. Não dá para fazer campanha, não dá para estabilizar o governo, desestabilizar a democracia, não dá para fazer nada fora disso. Certo? Beleza. Só que eu não acho particularmente, e aqui é uma questão apenas de visão, não acho que o TSE tenha coragem de bater no Caiado. Que é tudo amigo, tá? Aliás, eu queria lembrar um negócio. Vocês lembram o que o Tarcísio fez um pouco antes da eleição do Boulos? Que ele falou que o Boulos lidava lá com o crime organizado, blá blá blá. Carmen Lúcia disse o seguinte: a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Puxa, ministra, estou esperando até agora. Cadê a resposta? Não veio. E sabe por que não veio? Porque ninguém cobrou. E a própria imprensa também não cobrou. E se tivesse decisão, seria favorável ao Tarcísio. Então não sejamos ingênuos nesta república. Não sejamos. Agora, se o TSE, que em algum momento vai receber a reclamação, o recurso desse processo, em algum momento o TSE vai ser chamado a decidir. Se ele disser não, conforme a jurisprudência desse tribunal, de fato, o Bolsonaro já foi considerado inelegível, etc., portanto, já tem uma jurisprudência e, portanto, o Caiado também tem que ser considerado inelegível. Ok, joinha. Mas como eu não acho que isso vai acontecer, porque o Caiado, queira ou não, é da patota,
é do sistema, como dizem os bolsonaristas, eu acho que eles vão dar um jeito de reformar. Dando um jeito de reformar, eles podem abrir uma brecha para reformar a inelegibilidade do Bolsonaro. Falou, opa, peraí, como assim? 2 pesos e 2 medidas? O entendimento desse tribunal muda assim tão rápido, de um ano para o outro, de metade de ano para o outro a metade do ano? Quer dizer que usar prédios públicos para o Bolsonaro não pode, mas para o Caiado pode? Como é que vai fazer? Isso eu estou falando grosso modo. Claro que tem detalhes aí. Mas eu não acredito, sinceramente, que o Caiado vá ser considerado inelegível. Até porque ele seria um dos pretensos candidatos para 2026, junto com o Tarcísio. Então a lógica é assim, se a primeira instância considera que o Caiado tem que ser considerado inelegível, com base, inclusive, na jurisprudência pacífica do TSE e do STF, de maneira geral, que considera que não se pode usar bens públicos para fazer campanha para ninguém, ora, perfeito. Mas achando que ele vai fazer isso contra um pessoal que for um cara que é da patota desde sempre, acho meio irreal. E se ele reformar, abre a brecha para o Bolsonaro. E aí, será que o TSE, e eventualmente se vier parar no STF, estão dispostos a pagar esse preço? Aí abrindo brechas para o Bolsonaro se tornar elegível novamente? Bem verdade que o Bolsonaro não está inelegível em somente um processo. Mas não importa. Veja que, aliás, um dos processos já eram 3, agora só são 2. Porque num dos processos já foi revista a inelegibilidade. É isso que vocês estão querendo? Deixar aí passando a boiada até o Jair poder concorrer de novo? Eu acho que era bom prestar atenção. Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. No preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.